Olá, galera! Estamos de volta com a nossa aulinha sobre recepção do recém-nascido e organização do leito. Neste momento, abordaremos sobre a admissão na UTI neonatal. A admissão na UTI neonatal consiste em receber o recém-nascido que apresentar dificuldades para adaptar-se à vida extrauterina ou que apresente patologias que interfiram em sua sobrevida no primeiro mês. Então, essa assistência precisa estabelecer as prioridades de acordo com as necessidades do recém-nascido. Precisa ser rápida, eficiente. É necessário para isso uma atuação conjunta e harmônica da equipe multidisciplinar, para que o procedimento atenda, assim, aos objetivos propostos. Antes de falar da admissão da criança na UTI neonatal, vamos destacar um pouquinho sobre o alojamento conjunto e a unidade de cuidados intermediários. O que seriam essas duas? Em qual caso a criança vai para essas unidades e não vai para a UTI neonatal? Então, após a finalização dos procedimentos na sala de parto, a mãe com o recém-nascido que tenha nascido saudável, com boa vitalidade, devem ir para um local dentro da maternidade que permita a eles ficarem juntos 24 horas por dia até a alta hospitalar. Para isso, foi implantado o sistema de alojamento conjunto nas maternidades. Em 1977, o Ministério da Saúde passou a recomendar. Nessa época, era apenas recomendado que os recém-nascidos saudáveis permanecessem com as suas mães. Já em 1983, o hoje extinto INAMPS publicou uma portaria tornando o alojamento conjunto obrigatório em todos os hospitais públicos e conveniados. Então, recém-nascidos com boa vitalidade, que tenham capacidade de sucção e controle térmico, vão para a unidade, para o alojamento conjunto junto com a mãe. Geralmente, esses recém-nascidos, eles pesam mais que 2 quilos e têm mais que 35 semanas de gestação. Não é uma regra, mas é o que acontece geralmente. E também tem um índice de Apgar maior que 6 no 5º minuto. Então, recomenda-se sempre que possível e desejável que o binômio mãe-filho permaneça no alojamento conjunto por no mínimo 48 horas. Por quê? Por que é importante que eles fiquem esse tempo juntos no alojamento conjunto? Porque seria uma oportunidade ímpar de aprendizagem para as mães durante a sua permanência no alojamento conjunto e também de detecção de complicações pós-parto e afecções neonatais. Então, é um período que a equipe também tem que ficar atenta se essa criança que nasceu com boa vitalidade vai continuar nessa situação. Então, o alojamento conjunto seria o sonho, né? Que toda criança que nascesse fosse para lá. Seria o sonho de toda mãe, de toda a equipe. Mas, infelizmente, a gente sabe que nem sempre é possível. E aí, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a unidade de cuidados intermediários. Essas unidades, também conhecidas como unidade semi-intensiva, são serviços em unidades hospitalares que são destinados ao atendimento de recém-nascido considerado de médio risco e que demandem assistência contínua, porém de menor complexidade do que a UTI neonatal. Essas unidades de cuidado intermediário, elas poderão se configurar como unidade de suporte à UTI neonatal. Elas serão responsáveis pelo cuidado do recém-nascido nas seguintes condições. Recém-nascido, que após a alta da UTI neonatal ainda necessita de cuidados complementares, ele pode receber os cuidados na unidade de cuidados intermediário. Recém-nascido com desconforto respiratório leve, aqui no caso é um desconforto leve, que não necessite de assistência ventilatória mecânica, não necessite de CPAP ou o capacete em fração de oxigênio elevada, que seria uma FiO2 maior que 30%. Recém-nascidos com peso superior a 1 kg, entre 1 kg e 1,5 kg, que sejam estáveis, sem acesso venoso central e que estejam em nutrição enteral plena, para acompanhamento clínico e para o ganho de peso. Também seria um recém-nascido que ficaria na unidade de cuidado intermediário. Recém-nascido que tenha mais que 1,5 kg, mas que necessite de um acesso venoso para hidratação venosa
ou para o uso de antibiótico-terapia, ou que necessite de alimentação por sonda e que esteja, nesse caso, antibiótico-terapia seria para o tratamento de um quadro infeccioso estável. Independente da idade, do peso, se o quadro infeccioso for instável, essa criança vai para a UTI neonatal. Outro caso seria recém-nascido que esteja em fototerapia com níveis de bilirrubina próximo aos níveis de X sanguíneo transfusão. Lembrando que se essa criança precisar desse procedimento também, ela vai para a UTI neonatal. E crianças que sejam submetidas à cirurgia de médio porte, que estejam estáveis e após o pós-operatório imediato na UTI neonatal. Então, a criança fez uma cirurgia de médio porte, está estável, já passou o pós-operatório imediato na UTI neonatal, ela vai para a unidade de cuidado intermediário para que lá ela possa ser acompanhada até que ela tenha condições de alta, de ir para casa. Então, essa foi o nosso destaque sobre o alojamento conjunto e a unidade de cuidados intermediários. Voltamos em breve para falar sobre a admissão na UTI neonatal e eu aguardo vocês. Obrigada pela atenção.